Gatos pretos costumam ser associados a má sorte e azar, além de serem perseguidos e sofrerem maus tratos, principalmente em datas próximas ao Halloween. Mas qual a motivação dessas crenças e ações? Para sabermos mais, hoje o Vale dos Pets convidou o cientista da religião Renan Vilela para nos esclarecer sobre o assunto. Como surgiu o preconceito? É importante destacar, primeiramente, que o culto aos gatos ele era muito comum em diversas culturas, né? Como na civilização egípcia e até mesmo no gnosticismo, que já cultuavam seres com a representação de gato. Agora, sem dúvida, essa figura desse felino ela toma outras proporções a partir da Idade Média. Isso por conta de toda a superstição que acontecia na época, né? Não é à toa que esse período também foi conhecido pelos historiadores como Idade das Trevas, muito devido à intolerância e a perseguições a outras crenças comuns da época. A Idade Média foi sem dúvida notabilizada pela ascensão da Igreja Católica enquanto instituição religiosa. No entanto, outro fenômeno bem expressivo desse contexto histórico foram as perseguições por parte da Igreja combatendo as heresias da época, a famosa caça às bruxas. Foi justamente dentro desse contexto histórico que a figura maligna do gato preto começou a ser estruturada dentro do imaginário popular cristão da época. Uma das superstições em torno ao gato preto surge quando, dentro desse imaginário, começam a acreditar que eles representariam as bruxas, uma vez que elas tinham a capacidade de se transformar em certas coisas, sendo o gato preto uma das suas transformações mais habituais. Além disso, muitos rumores surgiram, onde indicavam que tal animal era uma figura associada ao mal, isso muito devido aos cultos gnósticos que já representavam entidades com formas de gato. Naturalmente, esse fato corroborou para que tais práticas fossem associadas a heresias e ficassem sujeitas às perseguições religiosas. Inclusive, no século XV, o Papa Inocêncio VIII intensifica uma política mais veemente em frente às heresias da época. Como aconteceu essa intensificação? Mediante a bulas papais que intensificava a caça às bruxas. Além disso, esses documentos estruturavam um estereótipo de bruxa da época. Não demorou muito para que, de forma indireta, o gato fosse associado à bruxa e entrasse na mira da Inquisição Católica. Inclusive, houve relatos de que os gatos foram perseguidos e queimados juntamente com pessoas acusadas de heresia. Este fato associou o gato preto a um arquétipo do mal, uma ideia presa no inconsciente coletivo das pessoas que é representado ao longo da história até os dias atuais. Por que hoje em dia ainda se vê o gato preto como algo ruim? No caso dos dias de hoje, é dentro da cultura pop que esse estereótipo do gato preto é manutenido. Não é difícil encontrarmos filmes, séries ou até mesmo desenhos que trazem, infelizmente, essa representação do gato como algo ruim ou maligno. Esse fato, sem dúvida, acaba contribuindo negativamente para a manutenção desse imaginário. É por conta disso que ainda hoje é muito comum ouvirmos histórias que relacionam o gato preto ao azar, à sexta-feira 13 e até mesmo às bruxas, em especial em épocas festivas de outubro como no Halloween. Segundo o professor, atualmente muitas pessoas ainda carregam essas superstições consigo, o que abre um espaço para comportamentos de intolerância, colocando esses felinos em uma condição de vulnerabilidade e sob riscos iminentes de maus tratos. Por isso é tão importante nos policiarmos aos riscos do gato preto em relação a tais abusos, especialmente nesse período de festas como o Halloween, onde os riscos tornam-se mais expressivos, sendo cautelar redobrar os cuidados com esses animais. Além disso, o professor orienta que o caminho é o diálogo, pois é dialogando de forma educativa com a população que estas ideias e concepções supersticiosas passam a ser desconstruídas.